Quando o Pedro me chamou, me convidou, Marcelo, leva uma mensagem lá dia 28. Eu comecei a refletir sobre algumas coisas e questionar também outras. E um desses questionamentos foi o seguinte: que moral eu tenho para estar ali? Não tem moral nenhuma para chegar ali na frente. Que moral eu tenho para abrir a Bíblia e ministrar uma palavra? Eu não tenho moral nenhuma para isso. Com que moral nós dizemos, sou filho de Deus? Nós não temos moral nenhuma para isso. Mas aí o Espírito Santo ele é tão imensurável que ele nos responde. E a resposta que ele me deu foi a seguinte: Marcelo, de fato, você não tem moral nenhuma para estar ali. Mas você tem um aval. O aval foi conquistado lá na cruz. Então você não tem moral nenhuma para falar que é filho de Deus. Mas você tem um aval. Ele te deu esse aval. Então hoje você pode dizer, sou filho de Deus. Porque foi garantido. Isso não tem como apagar. E quando eu obtive essa conclusão e essa resposta, eu fiquei tranquilo, porque percebi que eu posso. Eu posso chegar aqui na frente, trazer uma mensagem, ministrar uma palavra. Você pode. Você pode. Porque o que ele fez na cruz foi por você. Foi por mim. Foi por nós. É difícil entender isso. Nós conseguimos até um certo ponto. Nossa compreensão ela chega até um certo ponto. E quando eu orei aqui, eu me lembrei de um trecho, um pequeno trecho de uma canção do Israel Subirá. É esse o nome? Israel Subirá. Tem um trecho numa canção que semana passada eu fui ouvir essa canção. Quando chegou nesse trecho eu não aguentei. Eu desabei e voltei no trecho de novo. Eu não consegui terminar a música. Eu voltava sempre nesse mesmo trecho que diz que o Senhor sabe que se a porta estivesse aberta eu fugiria. E como é que pode me amar? Sabendo que eu fugiria com a porta aberta e mesmo assim me ama. É incompreensível isso. Não dá para a gente entender. Mas a gente pode aceitar. Mesmo sem entender, a gente aceita esse amor e ele começa a nos transformar. Dia após dia. E nesse processo existem... O que eu estou falando não tem nada anotado aqui. Não planejei nada disso. Mas Deus faz do jeito que Ele quer. Nesse processo tem dor. Nesse processo tem curativos. E todo curativo demanda uma dor. Demanda um incômodo. Para limpar. Para tratar. E o Pedro trouxe uma mensagem semana passada sobre a Páscoa. Talvez a mensagem mais forte do cristianismo. A mensagem da Páscoa. É a mensagem mais forte do cristianismo, da fé cristã. Porque ela fala de um absurdo. Fala da ressurreição. Porque tirar a vida de quem está vivo é só matar. Até nós já fazemos isso. Né? Quando um inseto entra na nossa casa, a gente mata. Tira a vida de quem está vivo. Trazer a vida quem está morto é absurdo. Então, talvez seja essa a mensagem mais forte da fé cristã.
E o Pedro trouxe numa perspectiva que, mesmo sabendo tudo o que aconteceu, o Pedro foi trazendo a mensagem, a gente já sabia o que ia acontecer, o que ia falar, mas ele trouxe numa perspectiva de mudar o nosso foco na mensagem. O que é foco? Foco é quando é tudo convergido a um ponto. Foco é quando tudo converge para um ponto. E quando tudo converge para um ponto, as demais coisas ficam embaçadas. Se a mensagem da Páscoa for com foco na ressurreição, todas as demais coisas ficam embaçadas. O problema é que nós somos imediatistas. Nós somos imediatistas. Então, naturalmente, eu sabendo que você é imediatista, naturalmente, eu vou tentar te passar uma mensagem que te dê uma resposta imediata, para agora. Mas eu disse naturalmente. E muitas vezes a mensagem de Páscoa, de ressurreição, foi convergida para as coisas imediatas, para as coisas deste mundo. A ressurreição que a Páscoa traz é a ressurreição para a vida eterna. É vida para sempre. É vida eterna. Sem sofrimento, que nunca acaba. Não é a ressurreição de nada daqui. Não é nada para cá. E hoje a gente percebe que é uma mensagem que não tem causado mais espanto. Não é uma mensagem que tem trazido mais entusiasmo. É uma mensagem que se revestiu de encenações, teatralidades, e todo mundo já sabe o que vai acontecer, e às vezes a aplicabilidade dessa mensagem não é passada. Virou encenação, a paixão de Cristo. É bonito a gente assistir, eu gosto. Mas fumaça, luzes, palco, não espanta mais ninguém. Sabe o que espanta? Sabe o que te joga na parede? É quando Jesus chega de frente para você e fala assim: Bruno, todos os seus pecados estão perdoados. Todos os seus pecados estão perdoados, todos. Todos. Porque eu morri lá para isso. Michel, todos os seus pecados estão perdoados. Larissa, todos os seus pecados estão perdoados. Isso assusta, isso espanta. Isso te joga na parede. Isso te mata para te trazer a vida. Isso te mata para te trazer a vida. Deveríamos compreender essa mensagem, porque nós somos coautores desse, entre aspas, crime. Como eu não compreendo a mensagem da Páscoa? Se eu sou coautor, eu participei. Todavia o autor é Deus. O autor desse, entre aspas, crime é Deus. Mas eu sou coautor. Mas é importante saber também que só o coautor nada faz. Ainda que eu tivesse toda a estratégia, todo o plano em minhas mãos,
Eu, como coautor, sozinho nada faria. Sabe por quê? Porque ninguém prendeu Jesus. Ninguém matou Jesus. Ele se entregou. Ele se entregou. Ele se deu. É claro que nós usamos matou, morreu, de modo que consigamos perceber e entender, compreender a mensagem. Então, diante disso, eu quero trazer aqui uma questão, uma pergunta para todos nós. Por que Deus mataria seu filho por mim e por você? 10 segundos para você pensar enquanto eu abro minha água aqui para beber um pouco d'água. Às vezes a gente fica tenso e nervoso, mas não é de falar em público, não. Eu não tenho problema nenhum em falar em público, tá? Eu dou aula, eu faço palestra, eu não tenho problema em falar em público. Mas é quando a gente percebe esse Deus, a gente não consegue se conter ao perceber esse Deus. É difícil, não cabe em nós. E aí, conseguiram encontrar a resposta? Por que Deus mataria seu filho por mim? Marcelo, mas eu não matei Jesus. Eu nasci no século 20. Eu nasci no século 20 e não tenho nada a ver com isso. Eu não pedi para nascer. Eu nasci sem conhecer nem minha mãe e meu pai. Quando minha mãe me pegou, eu não sabia quem era ela. Eu não conhecia meu pai, quanto mais Jesus. Eu nasci sem saber nada disso. Eu não sabia nem quem eu era. Por que eu sou culpado disso? Eu não matei Jesus, eu nasci no século 20. Quando você chegar no céu, na eternidade, e se encontrar, de repente, com Adão e Eva, saiba de uma coisa. Adão e Eva estão lá, se estão lá, é pelo sangue de Cristo. Se você chegar lá e encontrar com Davi, saiba que Davi está lá pelo sangue de Cristo. Se você se encontrar com Abraão, Abraão está lá pelo sangue de Cristo. Você herdou, eu herdei, nós herdamos o pecado. Então não adianta o filhotinho de morcego, o morceguinho virar para o pai e para a mãe e falar: mãe, eu não quero voar, eu nem ave sou mamífero, eu não vou voar. Filho, é herança. É herança. Nós herdamos o que veio de Adão. Então nós somos coautores, sim, da morte de Cristo. Jesus não é um ente histórico. Ah, Marcelo, mas isso foi há 2000 anos atrás, eu nasci agora. Não. Quando Deus disse, haja luz, houve luz, já havendo cruz. É louco pensar nisso. É louco imaginar isso. Como assim? Haja luz, já havendo cruz, então tudo já estava pronto. Sim, tudo já estava pronto. Tudo, sabe por quê? Deus não dotaria a sua criação com liberdade e com isso a possibilidade de errar, sem a possibilidade de remissão. Aí, diante disso, você consegue compreender, mesmo que em parte, a bondade de Deus. Ele vai te criar, você vai errar, mas Ele vai te criar já redimido. Explica isso melhor, Marcelo. Não dá. Eu só consigo ir até aqui. Eu consigo ir até aqui. Daqui para frente,
Eu tenho certeza que ele vai te explicar, ele vai te mostrar. Outro fato é que o homem dotado de consciência, sempre buscou uma maneira de religar com Deus. Religar aquela conexão que havia sido desligada lá no jardim, após o pecado. E o homem dotado de consciência começou a experimentar uma sensação de culpa. Culpa. E nós percebemos isso a partir da primeira religião criada no mundo. Quem sabe qual foi a primeira religião criada no mundo? A primeira de todas. A primeira religião, a primeira. Não foi o judaísmo, nem o cristianismo. O cristianismo veio até depois do judaísmo. A primeira religião criada no mundo chama-se folhas de figueira. Folhas de figueira. Quando Adão e Eva se perceberam nus, o que aconteceu? Eles ficaram tranquilos? Não. A gente está nu, beleza, vamos continuar. Não. Quando eles se perceberam nus, eles experimentaram culpa. Culpa. E buscaram uma maneira de cobrir aquilo que os culpava. E foram atrás das folhas de figueira para tampar a nudez, tampar o pecado, tampar aquilo que estava exposto, e eles buscaram para isso. A primeira religião. Todavia, essa religação nunca vai se estabelecer a partir do homem até Deus. Não existe essa religação a partir do homem. Porque toda separação entre os homens e Deus só pode ser resolvida a partir de Deus para o homem. Entendeu? Porque não há nada que eu possa fazer para Deus me incluir. Não há nada que eu faça que me deixe excluído. Não há nada de bom que eu possa fazer para ser incluído. E não há nada de ruim que eu faça, que eu possa ser excluído. Porque não depende de mim. Veio dele. O sacrifício já foi feito. Quando Cristo consumou o seu plano, ocorreram alguns fenômenos naturais, porém da parte de Deus, se é que você consegue me entender. Um desses fenômenos foi o véu do templo em Jerusalém se rasgar. Alguns estudiosos dizem que era um véu muito espesso, muito grosso, não era uma cortina. Que quando a gente ouve pregações a respeito do templo, das estruturas do templo, da cortina que separava o santo dos santos, a cortina, você visualiza algo parecido com a cortina da sua casa. Um tecido legal, mas não. Alguns estudiosos dizem que o véu do templo tinha aproximadamente 12 centímetros de espessura. 12 centímetros de espessura. Impossível de ser rasgado. Um desses estudiosos disse que se amarrasse um lado do véu em um cavalo e amarrasse o outro lado em outro cavalo, e os dois cavalos partissem com toda a força, um em cada sentido, não ia acontecer nada com o véu. E quando Jesus consumou o plano, o véu se rasgou. Se rasgou de cima para baixo. Deixou acesso livre para você. Você crê nisso? Se você crê nisso, você não vai precisar ligar para Naline. Naline, ora aqui por mim.
Não, você creu nisso, você vai orar. Você vai orar. Porque você entrou onde não tem mais o véu. O véu rasgado de baixo para cima não possibilita essa inserção. Não possibilita. É algo que tem que ser do eterno para o temporal. Do absoluto para o relativo. Não tem como ser o contrário. Do constante para um instável. Por isso o véu se rasgou, de cima para baixo. Eu queria abrir junto com vocês em Romanos. Romanos capítulo 5. Capítulo 5 do livro da carta, né, de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 18. A carta que Paulo escreveu aos Romanos, um dos motivos de Paulo escrever essa carta foi se apresentar aos romanos, a igreja que estava instalada em Roma, né? Paulo não ainda tinha feito contato com eles. Paulo não tinha feito contato com eles. Não foi uma igreja que Paulo foi lá pessoalmente e plantou. Então ele escreveu essa carta como uma forma de se apresentar também àquele povo. E é uma carta também que apresenta a doutrina da justificação pela fé. Justificação pela fé. Então essa carta Paulo escreveu para os romanos para isso. E se a gente analisar alguns pontos dessa carta, a gente consegue fazer uma analogia com, sabe aquelas brincadeiras ou piadas do tipo boa e má notícia? Eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Todo mundo já brincou com isso, não já? Tem até umas de bem mau gosto, né, que fazem por aí. Né? Qual que você quer primeiro? A notícia boa ou a notícia ruim? Alguns trechos, algumas partes da carta de Paulo aos Romanos nos submete a isso. Tem uma notícia ruim, seguida de uma notícia boa. Né? Todo ser humano pecou. Todo. E destituído está da glória de Deus. Notícia boa? Não. Notícia ruim. Mas o que Cristo fez foi o suficiente para nos salvar. Notícia boa. Né? Bom, a carta de Paulo, na verdade, não é uma coletânea de piadas, não. Né? É só para a gente fazer esse paralelo. E a lógica nesse sacrifício? Existe lógica nesse sacrifício que Jesus fez? Porque pensa comigo, era só Deus acabar com tudo. O homem pecou, deu ruim. Opa, pronto, resolvi. Era só acabar com tudo, ele precisava dar satisfação? Precisava? Não. Ele não precisava dar satisfação para ninguém se ele resolvesse acabar com tudo ali, naquela hora. Pronto, acabou, problema resolvido, sem estresse. Se ele fizesse isso, ele estaria fazendo alguma coisa errada? Não. Ele estaria usando de um dos seus atributos. Justiça. Um dos atributos, ele estaria usando ali naquela hora, a justiça. Mas Deus não é feito de um só atributo. Um outro atributo de Deus é o amor. Então, como ele seria justiça e amor ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, indo para a cruz. Para que a justiça fosse toda aplicada nele, por amor ao ser humano.
Num grupo de conexão, na semana passada, eu disse assim, nós temos angústias, não é? Todo ser humano tem angústia, dor, faz parte do caminho, faz parte do processo, todo ser humano tem. E no Conexão eu comentei lá, o pecado nos angustia, o pecado nos deixa sem fôlego, ele nos traz sofrimento, angústia. O nosso pecado causa isso em nós, cada um de uma forma diferente. A minha angústia é diferente da angústia do Pedro, que é diferente da angústia da Valéria. Cada um tem a sua angústia. Agora soma todas as angústias da humanidade, soma todas. Soma a minha angústia, soma a sua angústia. Todas foram para Ele. Todas. E isso só pode ser explicado pelo amor. Então, esse sacrifício só tem lógica para a gente quando a gente compreende isso. Aí, mais uma daquelas viajadas que minha mente dá para outra dimensão, igual a do bolo do brigadeiro. Aí veio a notícia de jornal. Minha mente faz uns negócios meio loucos. Notícia de jornal, classificados. Abriu classificados do jornal. Precisa-se de pessoa. Pervertido, mentiroso, infiel, ladrão e tantas outras mais. Precisa de alguém para morrer por ele. Na outra coluna, homem bom, fiel, prestativo, generoso, precisa de alguém para morrer por ele. Imprestável, precisa de alguém para morrer por ele. Santo, precisa de alguém para morrer por ele. Se você pegar esse jornal e abrir nesse classificado, você vai olhar os dois e vai chegar à seguinte conclusão: pô, eu não vou em nenhum. Ainda que você tenha visto só a notícia do bom, apague a notícia do imprestável. Você chega e vê a notícia do bom, fiel, generoso, santo, perfeito. Precisa de alguém para morrer por ele hoje, agora. Quem vai? Pô, ninguém vai. Eu não vou, ninguém vai. Quando Cristo olhou o do imprestável, eu vou nesse aqui. Jesus viu a notícia do imprestável, do corrupto, do ladrão. Opa, vou nesse. Vou nesse aqui. É isso que constrange. É isso que não tem como explicar. Então, por que que Deus matou o seu filho por mim? Por que que Deus matou o seu filho por mim e por você? Por quê? Ele matou seu filho, Deus matou Jesus para não ter que me matar. Deus matou Jesus para não ter que me matar. Ponto. Deus matou Jesus para não ter que te matar. A gente consegue chegar perto de uma compreensão, de uma motivação. Romanos 5:18. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Daqui a gente
tira algumas compreensões. Adão e Jesus, eles são semelhantes e diferentes ao mesmo tempo. Semelhantes no fato de suas ações terem atingido e afetado muita gente. E diferente no que diz respeito às ações em si, resultado dessas ações. As diferenças são mais acentuadas do que as semelhanças, obviamente. Por exemplo, a ação de Adão trouxe ofensa, a de Cristo, graça. A de Adão, condenação e morte. A de Cristo, justificação e vida. A de Adão, desobediência. A de Cristo, obediência. Então, pelo pecado de um, todos morreram. E pelo pecado de todos, que foi jogado sobre um, todos viveram. Glória a Deus. Espero que você saia daqui com essa percepção de que tudo que tem aqui muda de tamanho. Tudo muda de tamanho quando nós focamos na ressurreição. Porque nós não conseguimos focar dois objetos. Se eu olhar para o Ítalo, todo mundo fica embaçado para mim. Se eu olhar para o Natan, todo mundo fica embaçado. Eu estou vendo o Natan. Com definição, resolução perfeita. Mas todo mundo está embaçado. Se você olhar para a cruz, para a ressurreição, tudo vai ficar embaçado. Principalmente o que é de material e nós passamos a cultuar. Então que nós possamos sair hoje daqui e ficar com isso, não só hoje ou só amanhã, mas durante a nossa vida inteira. Amém?